Resistência à insulina, o lado oculto da obesidade. Olá, aqui é o Dr. Rocha. Em nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto crescente aqui no Brasil. Mas antes disso, apenas para relembrar, semana passada nós conversamos sobre se o ovo engorda ou não, e toda a sua importância para a saúde. Mas vamos lá. Nesse bate-papo eu vou falar sobre uma pergunta que eu recebo frequentemente em consultório ou nos treinamentos presenciais e pela internet que eu ministro. Dr. Rocha, obesidade é uma doença? E o que é resistência à insulina? Eu sempre respondo que sim, obesidade é uma doença e deve ser tratada, porque ela gera uma série de outras doenças que eu vou te mostrar a seguir. É interessante, porque nós chegamos a um momento onde mais da metade das mulheres brasileiras estão ou com sobrepeso, ou seja, caminhando para a obesidade, ou já estão obesas. E isso se tornou algo tão comum que as pessoas estão achando normal essa condição. Isso é um absurdo, pois até bem pouco tempo atrás, cerca de 35 anos atrás, nem 10% da população era acima do peso ou obesa. Então surge essa pergunta, se a obesidade é uma doença. Na verdade, a obesidade é uma condição que envolve diversas outras doenças, diversas outras causas, e não acontece de forma isolada. A obesidade é uma manifestação de que seu corpo está inflamado, de que você está se alimentando de alimentos ruins, que estão desregulando os seus hormônios, e a causa principal, portanto, que torna uma mulher obesa é a má alimentação. Aí você pode me perguntar, mas doutor Rocha, meus pais são obesos, então a genética não conta? Eu respondo que a genética com certeza é um fator que faz parte do jogo, mas eu te digo uma coisa, ninguém é refém da sua genética. Ou seja, nenhuma mulher está aprisionada na sua genética, pois você pode modificar isso através de uma alimentação estratégica, que é sim o fator mais importante. Outros fatores que também fazem parte é o estresse, o sedentarismo e também o sono. Falaremos deles em outros artigos, mas tenha em mente que a alimentação ruim é disparado o fator número 1 em importância. Mais do que uma doença, a obesidade, que é causada pela resistência à insulina, principalmente, é como se fosse a ponta do iceberg. Ela está intimamente ligada a outras doenças associadas, como diabetes tipo 2, triglicerídeos aumentados no sangue e pressão alta. Hoje nós chamamos dessa condição de síndrome metabólica. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome metabólica e as suas consequências. Como eu já falei, a síndrome metabólica é um conjunto de doenças associadas. Obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta e triglicerídeos aumentados no sangue. Isso é muito grave e tem atingido cada vez mais mulheres e homens jovens, muitos na casa dos 30 anos de idade, e até em crianças hoje você já vê essa condição. A medicina convencional trata apenas com medicamento para remediar as consequências, e infelizmente a imensa maioria dos médicos e nutricionistas não possuem conhecimento suficiente e alinhado com a boa ciência para reverterem essa condição a partir de uma alimentação estratégica. A maior parte diagnostica bem, prescreve medicamentos que a pessoa deve tomar para o resto da vida e indica uma alimentação errada e também uma atividade física que a boa ciência, ou seja, estudos de elevado nível de evidência científica, nos mostram que não ajudam e pode até piorar a sua saúde. Algo que me deixa bastante chateado é que muitas pessoas falam sobre um corpo magro como uma moda, ou mesmo remetem àqueles corpos raquíticos de modelos internacionais. Isso acaba criando bloqueios e muita revolta por parte das mulheres, que acabam sendo vítimas disso. Entenda que não queremos corpos raquíticos, queremos corpos saudáveis. Um fato curioso é que aqueles corpos raquíticos das modelos que tanto vemos em televisões são corpos desnutridos e são tão carentes de nutrientes e correm tanto risco quanto os obesos. Ou seja, estão inflamados por dentro. Portanto, nós não estamos falando aqui em moda. O seu corpo em estado de equilíbrio não acumula gordura de forma desproporcional. Não é natural do corpo humano. A obesidade é uma doença. Estamos vivendo um momento na história da humanidade onde a informação circula de forma como nunca se viu antes na nossa história. A minha missão de vida, custe o que custar, é divulgar essa informação de que há possibilidades para reverter essa condição de obesidade e de doenças associadas e trazer de volta a alegria de viver, que pode ter saúde, emagrecer com saúde e permanecer magra ao longo da sua vida. Para finalizar esse videocast, eu repito para enfatizar, a obesidade é uma doença e deve ser tratada com alimentação inteligente e longe das comidas industrializadas. Precisamos fazer como Hipócrates, o pai da medicina. Ele já disse isso há milhares de anos atrás. Fazer do nosso alimento o nosso remédio
e do nosso remédio, o nosso alimento. Gostou do vídeo? Então clique em curtir e compartilhe essa mensagem. Com certeza, ao compartilhar esse vídeo com alguém próximo, você estará ajudando outras pessoas com esse conteúdo. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui abaixo. É muito importante a sua participação. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.